noite, alunos e alunas. Estamos dando início à nossa aula 00, a metodologia científica e comunicação. Nós vamos passar um resumo geral do que a gente viu até hoje em sala de aula. Legal? Então, o material já está lá no Google Salas. Vocês podem ter acesso ao material que vai servir de base para essa aula. A gente começou vendo o que seria a metodologia científica, né? E a gente viu que a metodologia é composta de três palavrinhas aí, três partes: método, logia e científica, ou ciência, né? Então, método é o caminho, é por onde qual o caminho que a gente traçou para chegar a um determinado objetivo, foi o método. A logia é o estudo. E ciência tem a ver com conhecimento, tem a ver com saber. Então a gente pode dizer que metodologia científica, ela estuda o caminho do conhecimento, como se chegou em determinado conhecimento. Isso a gente viu na sala de aula, a gente fez uma reflexão sobre quantas perguntas foram feitas, né, para a gente chegar até o nosso nível de conhecimento atual enquanto humanidade, e que a gente ainda tem muitas perguntas para responder, a gente tem muitas coisas ainda para resolver. Tanto é assim que o quadro que se apresenta hoje, né, de coronavírus, Covid-19, pandemia, é um quadro que temos muitas perguntas, poucas respostas ainda, né? A ciência está à procura dessas respostas. Dando sequência, o homem, ele tinha muito medo daquilo que ele não conhecia. As suas questões, todo o seu conhecimento se baseava na crença, nas magias, em tudo o que acontecia. Ele usava as suas crenças para tentar responder às coisas. Ele não tinha conhecimento necessário para ter as respostas sobre as coisas do cotidiano, por exemplo, sobre o anoitecer, sobre o amanhecer, sobre chuva, sol, sobre clima, sobre as estações do ano, sobre o universo, enfim. O homem tinha medo do desconhecido, ele baseava as suas questões em crenças e magias, né? Mas a partir do momento em que começa a se estudar e se pensar, ele passa a buscar respostas para suas questões, suas perguntas, porque as coisas acontecem. Então a gente pode dizer que dúvidas e incertezas são gatilho para a evolução científica. Ora, se todas as perguntas já estivessem respondidas, para que ciência? Para que a pesquisa? Para que se pesquisar as coisas? Para que se descobrir se tudo já tem uma resposta? Então, é necessário, a partir das dúvidas, daquilo que não se sabe, é que se busca a explicação para as coisas, a ciência evolui. Bem, e aí eu coloco uma definição sobre o que é ciência. Ciência é um modo de compreender, analisar o mundo, tá? Eu destaquei algumas palavras aí: são compreender, analisar, buscar conhecimento científico através do uso da consciência crítica. E aí, crítica, a gente precisa entender que não está falando sobre aquela pessoa que critica no sentido pejorativo tudo aquilo que chega a ela, mas crítica no sentido de analisar as questões, distinguir as coisas, tá bom? Então, crítica é nesse sentido. Então, essas são palavras-chave: compreender, analisar, buscar o conhecimento. Tem mais uma definição
do que a ciência é o estudo com critérios, né? A gente só pode definir como ciência quando usa critérios e quando a gente pode provar que aqueles fatos são verdadeiros. Se a gente repetir aquela experiência, a gente consegue provar se são verdadeiros os fatos, né? E aí vem uma questão muito importante, a diferenciação entre senso comum e o conhecimento científico, né? Senso comum é aquele conhecimento a partir das experiências do cotidiano, através daquilo que você viveu, do que os teus antepassados viveram, né? São interpretações estabelecidas pelo grupo social. Já o conhecimento científico, ele verifica hipóteses, ele tem um rigor maior na utilização dos métodos científicos, né? Dessa forma, a gente pode entender que o trabalho científico é a produção elaborada a partir de questões específicas de estudo, tá bom? Esse texto vai estar mais detalhado lá no nosso material. A gente também viu sobre os 4 tipos básicos de conhecimento. A gente divide o conhecimento em 4 tipos básicos: conhecimento empírico, científico, filosófico e teológico. Nós vamos começar falando do empírico. O empírico é também conhecido como conhecimento popular. É aquele guiado pelas nossas experiências, por aquilo que a gente aprendeu. Ele está relacionado com as nossas crenças, valores, com as tradições. A gente até colocou algum exemplo lá no nosso texto sobre a questão do chá de Marcela, que precisa ser colhido antes da sexta-feira santa e tal. É um conhecimento que não é comprovado, né? Já o conhecimento científico, ele é mais próximo ao exato. Por que eu digo que ele é mais próximo? Ele não é exato, porque a própria característica do conhecimento científico diz que a ciência está em constante evolução. Então, o que é comprovado hoje pode ser melhorado amanhã. Nada impede que a gente tenha uma mudança de paradigmas, né? Depois eu vou para o conhecimento filosófico. O filosófico, ele procura conhecer a realidade em seu contexto universal, não tem uma solução definitiva para as questões, mas ele procura pensar as situações e trazer reflexões, né? Por exemplo, nesse momento que a sociedade atravessa a pandemia, o conhecimento filosófico, ele tem se perguntado a razão, que ensinamentos a humanidade pode ter a partir desses acontecimentos, né? E o último, a gente encerra com o conhecimento teológico. O teológico, ele estuda sempre as questões da divindade, né? É uma grande questão da humanidade, a questão do seu relacionamento com a divindade, com o mistério, com o sobrenatural. E o conhecimento teológico, ele procura tentar explicar esse relacionamento entre o homem e o que é divino, que é mistério. A gente viu também sobre método e técnica, e o que eu quero destacar no método e técnica é sobre a questão, sobre algumas características do método e da técnica, né, da ciência em si. A ciência precisa ser racional, os conceitos, né, ponto de chegada são as ideias, e é aí que se vai verificar, né,
Você parte de ideias e você vai verificar através da razão se aquilo faz sentido ou não. Metódico segue etapas, segue normas. Sistemático é um sistema de ideias interligadas. Então a ciência traz coisas que estão interligadas, não são desconectadas. E verificação, a validade do conhecimento acontece quando ele passa por uma prova, por uma verificação, por uma demonstração. Eu me desculpem usar novamente esse exemplo da pandemia, mas nós tivemos há algum tempo atrás algumas falas sobre determinados remédios que seriam ou não eficazes no combate ao Covid-19. Bem, esse conhecimento só vai ser científico a partir do momento que a gente conseguir verificar, a partir do momento que for experimentado e for validado essa questão da aplicabilidade de tal remédio como um remédio eficaz para o combate à doença. Na sequência, a gente também conversou bastante sobre a questão da importância da leitura. Somos uma geração que lê muito pouco, somos uma geração muito dispersa, muito com dificuldade de concentração nas coisas. Vocês passam por isso no dia a dia de vocês. E algumas características então que são importantes no momento que vocês estiverem lendo é a atenção àquilo que está escrito, a capacidade de concentração num só objeto, a memória, que é lembrar do que você leu, ou do sentido daquilo que você leu, pelo menos, e a associação de ideias, é você conseguir conectar ideias, o que aquele texto que você leu traz de importante para você e onde ele conecta com os conhecimentos que você já tem. Por fim, a gente teve algumas tarefas sobre interpretação de textos, a gente teve algumas tarefas sobre leituras diversas, e eu quero incentivá-los vocês a aproveitar esse tempo de quarentena, esse tempo onde vocês estão um pouco mais reclusos, para desenvolver esse hábito de leitura, tá bom? Então essa é a nossa aula 00, aula de retomada de conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e a gente vai dar sequência então à disciplina nas próximas aulas, tá bom? Um abraço para vocês e boa noite. Boa tarde ou bom dia, depende do horário que vocês estão assistindo. Até mais!